Olá pessoal, nesse vídeo você vai aprender de forma prática e aprofundada como realizar desbaste interno com segurança, evitando colisões e se sentindo mais confiante nesse tipo de usinagem. Eu vou mostrar como é que eu penso antes de realizar um desbaste interno através de um exercício e aí você pode adaptar também para a sua situação e espero que isso lhe auxilie. O desbaste interno é um desafio comum, especialmente para quem está começando, porque o movimento da ferramenta é mais limitado, o que aumenta o risco de colisão da ferramenta na peça. Com o tempo, eu percebi que a prática e algumas estratégias específicas são o melhor caminho para contornar os problemas relativos a esse tipo de processo. Eu vou mostrar o caminho que eu uso na prática, que pode auxiliar você quando você precisar fazer esse tipo de usinagem. Além disso, no final, eu vou mostrar para vocês 3 dicas que vão englobar cálculos para evitar a colisão da ferramenta na peça e uma maneira de diminuir a vibração durante o desbaste interno. Então, vamos lá para o vídeo. Aqui na tela vocês já conseguem ver o exercício que a gente vai fazer. Então tá aqui o desenho técnico da peça. Vamos dar uma entendida nela para a gente perceber aí qual é a melhor estratégia de como fabricar essa peça. Bom, ela tem um diâmetro de 50 milímetros e comprimento total também de 50. E como a gente precisa fazer o desbaste interno tem esse perfil aqui conforme mostrado, né? Eu tenho essa entrada aqui com diâmetro de 40. Tem um arredondamento aqui com raio de 17,5 e no final tem um furo de 15 milímetros de diâmetro. Então, qual é a ideia? A ideia é fazer primeiro uma furação guia, utilizando a broca de centro. Depois eu passo uma broca com um diâmetro que já a gente vai discutir qual vai ser esse diâmetro. Para depois, a broca que eu utilizei para fazer uma furação, ela vai servir para a ferramenta interna passar. Já a gente discute esses valores, que esse é o tema principal do vídeo, né? Como é que a gente vai selecionar essa broca em função, obviamente, da largura da minha ferramenta de corte. E eu vou mostrar cálculos como se evitar a colisão, né? Em função justamente desse primeiro passe. Porque quando a broca abre o caminho, digamos assim, para a ferramenta interna, eu tenho que ter cuidado principalmente no primeiro passe, para que a ferramenta não colida, porque ali eu tenho a maior restrição de movimento da ferramenta possível. Bom, então vamos lá. Executa a programação em código G para peça abaixo. O controle que a gente vem utilizando é o controle Fanuc. O tarugo para usinagem tem 50 milímetros de diâmetro. As ferramentas estão disponíveis na tabela abaixo. Já eu mostro essa tabela. O sobremetal, isso aqui é um dado importante, tá? A gente precisa memorizar isso aqui, ó. Sobremetal em X, né? O diâmetro vai ser de 0,25 milímetros. Então a gente vai deixar um sobremetal para acabamento. E esse sobremetal tem 0,25 milímetros em X. E em Z 0,05, bem pouquinho aí, né? Esse Z não vai ser tão importante para a gente nesse vídeo, não. Considere o limite de rotação da peça máximo de 3.000 RPM, que o bedame tem comprimento suficiente para chegar em X0. A nossa preocupação nesse vídeo não vai ser programação, né, da parte do furo de centro, nem da parte da furação interna para abrir caminho para a ferramenta interna. A gente já vai partir de um furo estabelecido e aí a gente vai se aprofundar mais de como essa ferramenta interna ela vai entrar nesse furo para garantir que ela não vai colidir e assim eu consiga realizar o desbaste interno de maneira segura. Antes, só vamos ver como é que vai ser a simulação, né, total dessa peça para que a gente entenda aí o global e depois a gente faça as discussões necessárias. Aqui na tela já está sendo mostrado a tela do simulador, onde a gente vai entender, né, todo o processo de fabricação dessa peça. Bom, então vamos lá. A peça em laranja, né, fixada na placa. E aí vamos dar um zoom aqui para a gente entender melhor, né, visualizar melhor o caminho da ferramenta, das ferramentas no caso. Então primeiro ele vai começar com a furação, utilizando uma broca de centro. Depois eu venho com a broca e já adiantando para vocês. Vamos lá, vamos pegar uma situação bem restrita. A nossa ferramenta, a lateral dela, ela tem 10 milímetros e a gente vai utilizar uma broca de 10 milímetros para fazer essa furação. Então, essa broca aí que vocês estão vendo no vídeo, ela tem 10 milímetros de diâmetro e a ferramenta que a gente vai utilizar também tem 10 milímetros no caso de largura. Então, vejam, é a situação mais restrita possível, né? Eu tenho a broca de 10 para abrir caminho para uma ferramenta de largura de 10. Não se preocupem que no final a gente vai entender. Quando a gente entender como é que funciona
o ciclo de desbaste para realizar o desbaste interno, a gente vai ver que a ferramenta não vai bater, e é isso que eu quero mostrar nesse vídeo de hoje. Então, vamos lá. Fiz aí a furação. E agora vem a ferramenta interna realizar o corte, tá? Essa ferramenta aqui, obviamente, não é uma ferramenta tão usual na prática, mas eu quis só representar ela, digamos assim, de uma maneira mais didática, para que você entenda. Essa lateral dela, ela tem 10 milímetros. Então, ela começou dando um passe aqui, ó. Pronto. Ela já começou dando o primeiro passe aqui. Ela fez o corte, ela vai retornar devido ao ciclo G71, mas ela não vai bater. Lembrando, o furo inicial feito tem 10 milímetros e essa lateral aqui da ferramenta tem 10 milímetros também. Aí vamos ver ela continuando aí o processo, né? Lembrando que o vídeo está acelerado, só para a gente não perder muito tempo, eu quero só que vocês entendam como é que seria a usinagem dessa peça. Ela ainda está no ciclo de desbaste, ciclo de acabamento e agora o bedame para cortar a peça. E aí a gente consegue ainda visualizar a geometria final da peça. Bom, entendido isso, agora vamos lá para a tela onde eu vou mostrar como é que essa ferramenta ela dá o primeiro passe e depois continua o desbaste sem colidir. Bom, vamos lá. Após a simulação feita, essas são as ferramentas que a gente utilizou para fabricar essa peça. Ferramenta na posição 7, o bedame, né? Ferramentas nas posições 1 e 6. Na posição 1 é a broca de centro, que a gente utiliza para fazer o furo guia, para depois eu entrar com uma broca de diâmetro maior, que vai abrir caminho para a ferramenta na posição 7, que é a ferramenta de desbaste interno. Então, primeiro eu uso a ferramenta na posição 1, que é uma broca de centro. Depois, na posição 6, eu escolho o diâmetro de uma broca maior, em função dessa largura da minha ferramenta interna, para que eu consiga realizar o desbaste interno. Já adiantando aqui para vocês, a gente vai pegar a situação, digamos assim, mais apertada. Aqui a gente vai escolher uma broca exatamente de 10 milímetros, que é exatamente igual à largura da nossa ferramenta de corte, ferramenta interna que tem 10 milímetros também. Então a gente vai trabalhar nessa condição apertada para que você entenda como é que o código funciona e assim você utilize, né, na situação que você trabalha, né? Você pode utilizar uma broca maior, utilizar uma ferramenta com um diâmetro bem menor, né, do que essa broca para ficar mais fácil, mas aqui eu vou deixar as coisas mais justas para que você entenda uma situação um pouco mais extrema. Então essas ferramentas são as ferramentas que a gente vai trabalhar. Lembrando que a peça ela tem essa geometria aqui que a gente já viu. E aqui está a situação que a gente vai trabalhar. Então, na tela vocês conseguem enxergar a peça com 50 milímetros de diâmetro fixada na placa com esse furo de 10 milímetros, né? A gente tinha comentado que a gente ia utilizar uma broca de 10 milímetros. Então, tá aqui a peça somente com um furo e a gente vai se preocupar com essa entrada inicial da ferramenta, que é a parte mais crucial de entender esse início do desbaste interno. Então, aqui está a ferramenta interna. Eu deixei o desenho em escala aqui já para vocês perceberem que, ó, quando ela está exatamente nesse X10 aqui, no caso X-10, as costas da ferramenta estão quase tocando aqui a parede interna, já que esse furo tem 10 e a largura da ferramenta tem 10 também. Então essa é uma situação, podemos dizer, crítica, sim. Já para a gente entender uma situação crítica, né? Então as outras, se eu tiver uma broca com diâmetro maior, ferramenta com uma largura menor, fica obviamente mais fácil. Mas vamos pegar essa situação aqui que a gente requer um cuidado para que a gente entenda como entenda numa situação difícil, consequentemente vai ser mais fácil para aplicar numa situação, obviamente, mais fácil. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é o seguinte: eu vou utilizar o ciclo G71 para fazer esse desbaste interno utilizando essa ferramenta. Antes de começar o ciclo G71, eu tenho que fazer um posicionamento inicial dessa ferramenta de aproximação. Então, eu estou colocando aqui G0. E aí, essa linha ela é de extrema importância. Por quê? Errou nessa linha aqui, muito provavelmente a peça pode colidir. Vamos colocar esse início e fim de ciclo do G71, a ferramenta na posição X-10 e Z15. O Z aqui ele não importa tanto para a gente nesse momento.
Vamos focar aqui em relação a esse ponto de diâmetro, esse valor de x. Se vocês observarem, eu coloquei 10, que é igual ao diâmetro da broca que a gente fez, e da broca que furou, né, que fabricou esse furo, e porque esse valor de x aqui ele está negativo. Lembrando que a gente está trabalhando com uma torre de ferramentas traseira. Então, geralmente a gente define o zero peça aqui nessa posição. Então, obrigatoriamente, para uma torre de ferramentas traseira, por convenção, os valores de x são positivos aqui para cima e de z são positivos aqui para a direita. Se vocês observarem, a ponta da ferramenta está no eixo de simetria da peça, o centro da peça para baixo. Então, os valores de x aqui eles são obrigatoriamente negativos, por isso que eu tenho um menos aqui. Mas podia ter a situação da ponta da ferramenta estar virada lá para cima. Então, os valores de x seriam positivos, se eu estivesse trabalhando com a torre de ferramentas traseira. Então, vamos lá. Definido esse ponto aqui, a gente vai estabelecer ele como sendo esse ponto de início e fim de ciclo. E mais na frente vocês vão entender o porquê eu defini ele de propósito. Então, esse ponto aqui é o ponto de início, fim do ciclo de desbaste, do G71. Beleza. G71 agora eu preciso definir em dois blocos a sintaxe do G71. Preciso definir ele aqui em duas linhas. A primeira linha eu defino um parâmetro U, que é relativo à profundidade de corte. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar de meio milímetro e um retorno de 0,10. Ou seja, a ferramenta ela está posicionada no início e fim de ciclo, que é essa primeira linha. E aí ela já vai dar um passe, o primeiro passe que ela dá já é com esse valor de profundidade. Ou seja, eu não considerar ainda que eu coloquei o valor do sobremetal. Vamos pensar nessa situação de agora. Se eu posiciono ela em x-10 e a profundidade de corte é de meio milímetro no raio, ou seja, 1 milímetro no diâmetro, o primeiro passo que essa ferramenta vai dar vai ser de 11 milímetros, certo? Mais 11 milímetros, entre aspas, porque eu vou mostrar um detalhezinho lá na frente que muda esse valor. Mas eu quero só que vocês entendam o seguinte. A partir desse posicionamento, o primeiro passe já vai ser com a profundidade. O torno ele não dá o passe com esse valor de x10. Ele já considera esse valor primeiro de profundidade de corte que você especificou. E eu vou colocar R10 aqui também. Beleza, vamos para a segunda linha. Preciso definir o início do perfil, o final, e aí eu tenho que definir o sobremetal em X. Na questão da gente, ele especificou esse sobremetal de 0,25 milímetros e o sobremetal em W de 0,05. E aqui eu tenho um avanço, vamos colocar aqui um avanço de 0,10 milímetros por rotação. Esse avanço também não importa, nem também o valor de W, né, o sobremetal em Z agora. Mas vamos olhar aqui agora para esse valor de sobremetal em X de 0,25 que eu preciso deixar no material antes de realizar o acabamento. Esse valor aqui ele é importante. Eu tinha comentado com vocês que se eu posiciono a ferramenta em x-10, ele já vai dar a profundidade somado esse valor aqui de raio, né? Aí eu tenho que multiplicar por 2 para dar o valor de diâmetro. Mas aí eu tenho que subtrair esse valor de sobremetal que eu tenho que deixar. Ou seja, agora a informação completa. E essa faz parte da primeira dica aqui que eu vou dar para vocês descobrirem qual é o valor de x do primeiro passe que o torno vai dar. O valor de x do primeiro passe que o torno vai dar vai ser 10, que é o ponto de início e fim de ciclo, somado o valor de profundidade de corte de AP, mas lembrando que esse valor de AP aqui é em raio, então eu tenho que multiplicar por 2. Então 0,5 vezes 2, 1 milímetro no diâmetro. Como eu estou trabalhando aqui em x com diâmetro, tenho que trabalhar também aqui com AP em diâmetro. Então 1 milímetro. E aí eu tenho que subtrair o valor de sobremetal em x que eu vou deixar. Esse valor aqui é em diâmetro, então fica meio confuso, né? Nessa primeira linha é raio e nessa segunda linha aqui é diâmetro. Então eu tenho que subtrair 0,25. Ou seja, o primeiro passe
de profundidade do valor de x que o torno vai dar vai ser, nesse caso aqui, se vocês fizerem as contas, 10,750 milímetros. Ou seja, o torno, ele entende, a partir desse posicionamento inicial que eu fiz, ele vai somar isso aqui, profundidade de corte vezes 2, e subtrair o sobremetal que é especificado na questão. Se não tivesse sobremetal, a primeira profundidade de corte que ele ia dar seria de 11 milímetros, seria x11. Lembrando que o valor é negativo, né? Já que a ferramenta está apontando para baixo. Mas eu coloquei aqui os valores positivos só para a gente entender a coisa, certo? Então, esse é o diâmetro 10,750 que a ferramenta vai dar durante o primeiro passe para realizar o desbaste interno. E só uma coisa que vocês têm que aprender aqui também, porque vai depender muito da configuração que a ferramenta está montada no seu torno. Vamos prestar atenção aqui no seguinte, ó. Eu tinha comentado com vocês que a ponta da ferramenta ela está apontando aqui para baixo, ou seja, os valores de x são todos negativos. Beleza, a gente colocou o valor de x aqui negativo. E em relação ao valor de u, esse valor de u ele pode ser negativo ou pode ser positivo. No caso daqui da gente é positivo nessa situação. Por quê? Se vocês observarem, a ponta da ferramenta está apontando aqui para baixo e o sobremetal que eu vou deixar no final das contas aqui em x, ele vai ficar apontando para cima. Como assim, Felipe? Apontando para cima. Vamos supor que essa medida aqui de x10 é a medida final que eu desejo. Mas eu não tenho um sobremetal aqui, ó. Eu vou deixar um material aqui que eu não vou usinar, vou só retirar ele durante o processo de acabamento. Imagine que todo esse sobremetal, obviamente, vai percorrer todo o perfil da peça durante o ciclo de desbaste. Se você observar, ó, de onde eu quero chegar, mas até onde tem sobremetal, eu tenho essa alturazinha aqui. Aí da onde eu quero para onde eu quero chegar, eu tenho essa setinha, digamos assim, apontando aqui para cima. Então essa setinha apontando aqui para cima, os valores de x são o quê? Positivos. Por isso que esse valor aqui de u ele é positivo, certo? Felipe, qual situação seria o valor de u negativo? Beleza, vamos pegar essa situação aqui agora. Vamos supor que a minha ferramenta ela não está nessa posição. Ela está nessa posição aqui, montada lá no torno, invertida. E eu tenho uma torre de ferramentas traseira, esses eixos aqui permanecem da mesma forma, só que a ferramenta ela vai percorrer esse caminho aqui agora. Beleza. Nessa condição aqui, o valor de início e fim de ciclo seria positivo, mas os valores de U seriam negativos. Por que negativos? Vamos fazer a mesma análise que a gente fez anteriormente. Vou dar um zoom aqui para enxergar melhor. Lembrando, vou apagar aqui esses valores de eixo aqui que a gente já sabe, que x é positivo para cima. Onde eu quero chegar é nessa medida aqui. Mas como eu estou deixando sobremetal, o sobremetal ele vai estar aqui nessa região, ó. Ou seja, se eu quero no final um diâmetro 10 e ter um sobremetal aí de 0,25, no final das contas, esse material aqui, digamos, ficaria com 9,75, porque o U é diâmetro. Aí, ó, se eu observar, eu tenho esse tamanho aqui de sobremetal. Mas, ó, de onde eu quero, para onde eu quero chegar, tem uma setinha apontando agora para baixo. Como é uma setinha apontando para baixo, o valor de U seria negativo. Então, essa é a análise que a gente pode fazer para saber quando esses valores de U serão positivos ou serão negativos. Beleza? Então, retornando à nossa situação, a ferramenta está aqui apontando para baixo. Então, consequentemente, esse valor de U aqui ele continua sendo positivo. Então, beleza. Eu afirmei aqui para vocês que o primeiro passe que a ferramenta dá é em x menos, né, 10,750. Menos porque está apontando aqui para baixo. Como é que eu provo isso, Felipe? Como é que você prova isso? Vamos lá. Vamos olhar o simulador, essa coordenada. Se a gente olhar aqui no simulador, aquele vídeo que a gente já viu, eu vou passar aqui um pouquinho para a gente ver aqui esse valor de x de coordenada. Aqui, se vocês observarem, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Eu tenho o valor de x e o valor de z. Então, vamos lá. Fez a furação de 10. Vamos agora passar
a ferramenta interna. Vai ser um pouco rápido, mas eu vou tentar pausar aqui no tempo certo. Ó, vou voltar. E aqui já está no segundo passo. Vem a ferramenta interna. Quero pausar um pouquinho antes. Pronto. Aqui é o posicionamento inicial dela. Nosso G0, X. 10 aqui está positivo, né? Mas faltou só o sinal aqui nessa convenção. Seria menos 10, Z15. Aí o que é que acontece, ó? Vou tentar passar aqui só um quadro, né? De quadro em quadro. Para a gente ver que isso aqui vai para 10.750. Então, vamos ver se eu consigo aqui de primeira. Pronto. Foi para 10.750, ó. Esse é o primeiro passo. E ela tá continuando o movimento só em Z. E aí ela vai retornar. E o segundo passo, vocês já vão ver que ele vai para 11.750, porque cada passo que eu dou é de 1 em 1 milímetro no diâmetro. Então o próximo passo seria 11.750. Vamos passar aqui, que ele é bem rápido esse vídeo. Ó, 11.750, depois 12, depois 13, depois 14.750, certo? Então é assim que eu provo aí para você e eu tenho que fazer aquelas contas. Estou lá na posição inicial, vou somar o valor de profundidade de corte em diâmetro e subtrair o valor de sobre o metal que eu vou deixar, que eu programei, para definir qual é o diâmetro, o valor de X do primeiro passe do desbaste interno. E esse valor é de extrema importância, porque a partir dele é a situação mais crítica. Então, se eu não colidir a ferramenta agora, muito provavelmente, né? Se não der nenhum outro vacilo, eu não vou colidir depois. Essa é a situação mais crítica. Só que agora a gente tem que entender também a questão do retorno. O retorno a gente colocou 0.10. Vamos analisar como é que seria isso. Então, essa segunda imagem, ela mostra para a gente a seguinte situação. A ferramenta ela deu o primeiro passe em 10.750, que é o diâmetro que a gente tinha calculado. Beleza, ela acabou de finalizar e essa usinagem interna aqui em relação ao diâmetro. Deu lá o primeiro passe, ela ainda vai retornar. A gente colocou o retorno de 0,10 milímetros. Esse valor é no raio, tá? Só retornando aqui para vocês para a gente lembrar. Esse primeiro valor de U aqui, a primeira linha do primeiro bloco da sintaxe do G71 é valor de raio. Esse valor de retorno aqui, 0.10, é raio também. Esse valor de U da segunda linha é que é diâmetro, certo? Então, beleza. O que é que vai acontecer aqui? Vamos dar um zoom aqui para eu mostrar isso melhor. Bom, o que é que eu posso afirmar agora? E nessa situação, e agora, a ferramenta está no diâmetro x menos 10.750 milímetros. Beleza, a ponta dela está coincidindo aqui com a linha do desenho técnico. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer com que a ferramenta retorne 0,10 milímetros, porque esse é o valor definido. Lembrando que é o valor no raio. Então, o que é que acontece com a ferramenta? Ela estava aqui e simplesmente retornou 0,10. Vamos supor que isso aqui seja exatamente 0,10 milímetros. Então vamos lá. Vamos olhar para cá e fazer as contas relativas a isso. Subir aqui. Esse valor aqui daqui para cá, vou passar uma linha daqui até a ponta da ferramenta. A gente sabe que, vou melhorar isso aqui, esse retorno foi de 0,10 milímetros. Então, daqui para cá, eu tenho uma distância de 0,10. 0,10 milímetros. Beleza. Quanto é a largura da ferramenta? A gente sabe que a largura da ferramenta, até a parte ali de trás, vou passar uma linha. Isso daqui vale 10 milímetros, que é a largura da ferramenta. Então, isso aqui, daqui para cá,
eu tenho 10 milímetros. E aí, quanto me resta aqui de sobra para que a ferramenta não bata? Lembrando que a parede interna, a outra, né, tá desse lado de cá. Se eu fizer as contas, o total tem que dar quanto? Tem que totalizar 10.750. Então, se eu pegar 10.750 menos 10 menos 0,10, o que me resta é 0,65 aqui de folga. 0,65. Ou seja, nessa situação de retorno 0,10, mesmo que a ferramenta tenha 10 milímetros de largura, como o primeiro passe dela foi em x menos 10,750, ela não vai bater, porque ela está com a folguinha aí de 0,65. É uma folga pequena? É, mas não vai colidir. Mas entendam, eu tinha que saber o posicionamento inicial de início e fim de ciclo, tinha que entender que a ferramenta ia dar o primeiro passe, considerando o valor de profundidade de corte no diâmetro, mas aí ele tem que subtrair o sobremetal que eu deixei. Então, nessa situação aqui, ó, não vai colidir utilizando esses valores aqui, né, conforme a gente já viu na programação. Não vai colidir porque eu tenho uma folguinha aí de 0,65. Entendido? Essa é a primeira dica fundamental aí para você saber se a ferramenta vai colidir ou não. Bom, vamos agora para a nossa segunda dica. A segunda dica é o seguinte: a ferramenta, vou afastar aqui ela novamente. Essas ferramentas internas, geralmente ela tem um comprimento bem elevado e a largura, obviamente, existem muitas larguras diferentes, né? Mas a largura ela é bem menor do que o comprimento. Uma dica importantíssima para vocês é: eu preciso saber qual é o comprimento que eu vou deixar da ferramenta livre para realizar o desbaste da peça. Geralmente vai ser em função da profundidade que você quer na peça, mas é interessante sempre lembrar dessa relação aqui. O comprimento livre que geralmente a gente deixa nessa ferramenta interna é interessante que seja no máximo 2,5 vezes o valor da largura. Quem é o valor da largura? Seria esse valor aqui de largura da ferramenta. Esse aqui é o comprimento L. Então, se eu tenho uma ferramenta de 10 milímetros, por exemplo, no caso da gente, se eu multiplicar por 2,5, esse L aqui recomendável seria em torno de 25 milímetros. Ou seja, eu deixaria, né, quando eu vou montar essa ferramenta no torno, geralmente essa ferramenta ela vai em uma bucha. E aí eu consigo manualmente posicionar o comprimento dela através de uma fixação de parafuso. Esse comprimento eu vou lá, meço, aperto o parafuso e ele fica fixo. Então é interessante eu sempre lembrar dessa relação para que não ocorra muita vibração, né? E o corte ele fique obviamente mais efetivo. Então é sempre importante lembrar dessa relação aí para que você realize a usinagem interna de maneira satisfatória. E aí a gente entra na nossa terceira dica. Felipe, a única ferramenta que eu tenho disponível, vamos supor que é uma ferramenta com a lateral de 10 milímetros, mas aí eu preciso fazer um desbaste interno até um comprimento de 40, ou seja, estaria acima aqui dessa relação, né? Lembrando que, por exemplo, se essa largura da gente, 2,5 vezes 10, é 10 milímetros, esse valor de L, então L aqui seria aproximadamente trabalhar com no máximo 25 milímetros de comprimento livre da ferramenta interna. Vamos pegar uma situação que eu preciso de um comprimento livre aí de 40. Obrigatoriamente eu não vou utilizar essa ferramenta? Não. Você pode utilizar essa ferramenta, aí entra na nossa terceira dica, que é, nessa situação, digamos, está fora dessa recomendação, mas aí o que é que você pode fazer para que o corte ele fique efetivo, você consiga reduzir vibração e o acabamento superficial fique bom? Você pode reduzir a profundidade de corte da ferramenta e pode diminuir também o avanço. Diminuindo esses dois parâmetros, talvez você consiga um corte mais efetivo, mesmo estando fora aí da segunda dica, que é em relação ao comprimento livre da ferramenta de corte. Então, essa é uma alternativa, né? Lembrando que o essencial seria, se eu tenho que fazer grandes comprimentos, é interessante que eu tenha uma peça com a largura um pouquinho maior, justamente para que eu tenha uma rigidez da ferramenta necessária
e assim eu consiga fazer um acabamento superficial bom, conseguir produzir uma geometria satisfatória durante o desbaste interno. Nesse vídeo, nós aprofundamos mais detalhes a respeito da usinagem interna em relação principalmente à colisão ou não da ferramenta na peça, em função da broca que eu vou utilizar, da largura da ferramenta, do posicionamento inicial, do início e fim de ciclo de desbaste que eu realizo, da profundidade de corte e do retorno, basicamente. Entender tudo isso é muito importante e com certeza é um diferencial no seu conhecimento de usinagem. Mas saber só disso não adianta nada para realizar desbaste interno, porque existem outros aspectos importantes prévios ao que a gente discutiu hoje. Então eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, onde eu abordo 7 passos e 3 dicas importantes para que você realize o desbaste interno também de maneira segura e satisfatória.